Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Unitalks, o podcast oficial da Unitar Engenharia. Antes da gente começar o nosso episódio, eu já vou pedindo para você seguir a gente no Instagram, Unitar Engenharia tudo junto, e no LinkedIn, Unitar Engenharia, normal, sem muito segredo. No YouTube a gente tem o nosso canal, que a gente posta lá atualizações das obras, vídeos semanais, e também aqui no Unitalks. Então já se inscreve aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Igor e hoje eu estou aqui com o meu grandíssimo amigo Maurici. Olá pessoal, todo mundo bem? Gente, hoje a gente vai falar de um tema importante, gente e cultura. Boa. Vamos falar das pessoas, vamos falar para onde a gente quer ir, né, e tudo mais. E nada melhor, ninguém melhor na verdade, do que a nossa gestora Bruna para falar de gente e cultura. Boa noite pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, é um prazer estar aqui com vocês, estou muito feliz pelo convite. Boa, Bruna. Seja bem-vinda. Obrigado por dedicar seu tempo. Separa um tempinho na sua agenda para falar com a gente. Acho que a ideia desse podcast no dia a dia, a gente já está ali com você, próximo. Mas eu acho que pegar a galera e aproximar mais do setor é sempre muito bem-vindo. Então, a ideia de todos os episódios é isso. É mostrar o setor, todos os setores, né, de forma como eles são. Com quem faz acontecer o setor. Então... É um pouco do que o Maurício falou. Você aí, nossa gestora de gente e cultura, zelando por gente e por cultura. Então, obrigado aí por dedicar seu tempo com a gente. E vamos para a primeira pergunta aí, né? Para começar, acho que a melhor pergunta para iniciar esse podcast é realmente entender o que a gente pode esperar do gente e cultura. Nós, colaboradores da Unitar, podemos esperar desse setor. Legal, Igor. Bom, acho que é importante a gente contextualizar que a minha vinda foi justamente pensando nisso, né? Num Gente Cultura com a cara da Unitar, com essa modernidade que a Unitar está trazendo para a engenharia. Então, o que a gente pode esperar do Gente Cultura hoje é um departamento que olha para pessoas e pensa em pessoas, né? E não apenas um RH que cuida muito mais da parte burocrática. O Gente Cultura ele é um departamento que ele pensa no colaborador desde a sua chegada até o seu desenvolvimento, o seu dia a dia, o engajamento, para que ele tenha a melhor experiência possível dentro da Unitar. Legal, Bruna. E isso é interessante, Bruna, quando você fala de cultura. A gente fala muito de cultura na Unitar, isso é fato. Quando você vai no dia a dia, na obra, no escritório, quando você trata com as pessoas, a gente sempre está falando de cultura. E quando a gente fala de cultura de uma empresa, o que é a cultura da empresa? São as pessoas, né? E a gente enxerga uma mescla, sempre que vem alguém novo para a empresa, a gente enxerga naturalmente uma mescla, né? Porque a pessoa ela vem com costumes e hábitos de outra empresa e ela acaba tendo aquela sensação de tipo, meu, nunca fiz isso. Né? É normal você ouvir assim, eu sempre fiz assim, né? Aqui é diferente. Não é que aqui é diferente, é que empresas são diferentes, né? Porque elas são feitas por pessoas. Então, Exatamente. Naturalmente, você vai ter conflitos ali de costumes e tudo mais. E aí é muito interessante, você falou sobre o RH e gente e cultura, né? Quando a gente fala de RH, a gente está falando ali de algo mais burocrático, algo que remete ao passado, né? Processos. E eu vejo a Unitar muito mais moderna nesse aspecto. E aí, isso que eu queria que você explanasse um pouco melhor. O que a gente pode diferenciar do RH, que é aquela coisa do passado, e o gente cultura, que é uma coisa mais moderna, que a gente tenta embarcar aí? Acredito que quando a gente fala de RH, é muito comum as pessoas lembrarem de folha de pagamento, departamento pessoal, férias ou recrutamento e seleção. As pessoas vão olhar para o RH e pensar muito recrutamento e seleção. E o Gente Cultura não. O Gente Cultura ele é um departamento que ele vai pensar no recrutamento e seleção, mas também já de uma maneira muito diferente, né? Se a gente pensar lá atrás, não existia uma importância de pensar no bem-estar do candidato, por exemplo, né? Era comum lá atrás as pessoas marcarem uma entrevista e atrasar e achar que está tudo bem, por exemplo. O cara que tem interesse na vaga, ele que espere. Como Gente Cultura, não. A gente pensa nas pessoas desde a porta de entrada, né? Então, é com que ele se sinta bem desde um processo seletivo. A gente pensar num programa de treinamento, a gente pensar nas ações, engajamento. Eu costumo brincar, né, que às vezes as pessoas pensam que a nossa área é abraça árvore.
né? Só faz festa. Não, porque toda e qualquer ação é pensada no engajamento da galera, dos colaboradores, é pensar em reter essas pessoas. E pensar também que toda ação por trás, novamente, reforçar a cultura da empresa. E nesse sentido, Bruna, hoje qual é seu maior desafio à frente dessa equipe, dessa galera? Qual que hoje é o seu maior desafio que você entende que é o mais desafiador aí? O mais cabeludo. Eu acredito que hoje o maior desafio é porque a gente está num momento assim que mudou muito o estilo de trabalho. A gente está num momento onde a gente tem pessoas jovens, pessoas com mais idade, e aí você chegar num ponto comum entre essas duas gerações é difícil. Então, acho que, por exemplo, falando de engajamento, de eventos, de ação, é difícil, porque às vezes você vai fazer algo que vai agradar uma galera mais jovem, mas que você não vai agradar uma galera um pouco mais velha. Vai entender que, para que você está fazendo isso? Então, acho que isso é um desafio. É um desafio, eu falo isso com a equipe diariamente, a gente entender e conhecer o nosso público, né? E fazer ações, treinamentos para, de fato, atender essas pessoas. Claro que a gente nunca vai conseguir agradar 100%, mas que a gente consiga atingir realmente um bom número de pessoas. Interessante. Bruno, eu sempre gosto de, quando eu bato papo com o pessoal de outros setores, meus pares ali e tudo mais, eu sempre gosto de usar uma expressão assim, o que você zela pela empresa? Então, eu sou do setor de orçamentos, Maurício também, a gente está zelando sempre pelo orçamento da empresa. Nossa zeladoria é essa, eu gosto dessa palavra, né? Você está zelando pelo quê aqui? E aí a obra, obviamente, ela vai zelar por uma gama muito maior. Ela vai zelar por cronograma, por qualidade, pelo próprio custo, né? A gente tem que zelar por processos. O que você e a tua equipe tem que fazer a zeladoria? Não vale falar que é só dos colaboradores. Eu quero que você discorra melhor isso. Não, eu acho que a gente zela, claro, por pessoas, mas a gente zela muito pela cultura. Eu acho que a Unitar, nesses 25 anos, a gente teve um crescimento muito considerável nos últimos anos, né? E aí você zelar por uma cultura é muito difícil, porque você tinha ali um momento onde a empresa era menor, a gente tem muito essa questão das pessoas estarem com a gente desde o início, né? E que conheciam essa cultura. E aí é exatamente o que você falou, né? As pessoas entram e elas acham, eu já sei fazer. Mas existe o jeito de se fazer Unitar, né? Então, hoje, ter essa dificuldade de zelar pela cultura é difícil. Se a gente pensar na quantidade que hoje a gente tem de canteiros de obras, onde cada engenheiro ali é o dono daquela obra, ele vai meio que fazer do jeito dele. E ok, né? Mas ele precisa fazer do jeito dele, lembrando que existe meio que uma cartilha ali da Unitar. Então, acho que a gente zela por pessoas, mas zela muito por essa questão de cultura, para que não se perca a identidade da empresa, independente do tamanho, do momento que ela esteja. E nesse sentido também, Bruna, quais são os pilares principais aí que você entende da cultura Unitar? Legal. Eu acho que a gente tem alguns valores que são muito importantes, que são os pilares da nossa cultura. Eu acredito que um DNA muito forte da nossa cultura é relacionamento. É muito bacana quando eu tenho feedback da galera que chega em falar, nossa, eu nunca me senti tão bem recebido como eu me senti aqui. E não só no escritório, mas também nos canteiros. Isso é muito bacana. Então, acho que o relacionamento é um pilar muito importante. A gente tem uma diretoria que a gente, no RH, costuma dizer que é uma diretoria porta aberta, né? Extremamente ali no horizontal. Então, as pessoas, elas... né? Nossa, o cara está aqui tomando café, o diretor são passa... acessíveis, né? São acessíveis, está no canteiro, brinca, comenta lá no grupo de WhatsApp. Isso é muito bacana. Então, acho que o relacionamento realmente é um pilar muito bacana da gente. Eu acho que ética também é um pilar muito importante da nossa cultura, porque senão a gente não estaria há quase 25 anos no mercado, atendendo grandes clientes, né? Então, eu acredito que também é um pilar muito importante. Transparência, também acredito que seja um pilar muito importante, né? Eu cobro sempre isso também dos nossos gestores, que levem as informações para suas equipes, porque quem faz acontecer no dia a dia é quem está ali no campo, quem está operando. Então, a galera tem que ter
a informação muito clara do que está acontecendo na empresa. E precisa, como ele faz parte daquilo, ele precisa entender, né? De todo aquele contexto. Acho que é importante isso. É muito legal. Realmente, trabalhando há 3 anos na Unitar e bastante tempo no grupo do modo geral, a gente vê que realmente isso é uma verdade. Então... E você falou isso sobre a diretoria mais acessível e tal. Eu lembro daqueles papos que tinha, isso no mundo corporativo de forma geral, que era o café com a diretoria. Então, assim, o café com a diretoria era um evento, velho. Você tem a oportunidade de trocar uma ideia com o seu diretor. Isso está ultrapassado, né? E eu acho que a diretoria da Unitar tem isso. Tem essa questão de, tipo, você bate a porta ali e fala assim, eu preciso falar com você 2 minutinhos, vamos tratar um assunto. E às vezes você trata do assunto... profissional, e às vezes você pode até entrar numa seara pessoal também, que os caras são muito ouvintes, eles têm um ouvido ativo. Acho que é esse que é o ponto. Eu acredito que seja muito importante. Eu percebo assim no dia a dia, todo e qualquer desafio que a gente tem, da importância que eles realmente prezam pelos relacionamentos. Já teve... vezes de eles me ligarem e eles ficaram sabendo que alguma pessoa está passando por algum momento difícil de saúde, enfim, e eles entram em contato, vê se essa pessoa está precisando de alguma coisa. Então, eles, mesmo com todo o tamanho que a empresa está, eles ainda se preocupam em saber o que está acontecendo com cada pessoa. Acho que isso é muito bacana. E eu acho que é legal também, porque relacionamento, né, que foi uma palavra que você utilizou, a gente fica mais entre nós do que propriamente com a família que a gente escolheu, né? Então, cara, é importantíssimo a gente ter um relacionamento com todo mundo, é importante a gente se comunicar entre equipes, acho que isso também é muito latente na empresa, né? O departamento de orçamentos se comunica super bem com outros departamentos, a obra também, de alguma forma, sempre busca uma comunicação, e até pensando nisso, eu queria entender de você, na parte de cultura, como que você faz, pensando que uma construtora tem ali o seu back-office, né, o seu escritório, e também tem os seus vários canteiros, no nosso caso, espalhados pela cidade toda. Como que você faz? Porque é um desafio também essa questão de distância realmente logística, física, né? Sim. Então a gente tem uma distância física entre a nossa empresa, não está todo mundo no mesmo prédio. E aí como é que a gente faz para que, independente de onde você está transitando, independente da obra que você vá, você enxergar que aquilo ali é Unitar? Mas eu acredito que essa ainda seja a minha maior dor. Eu falo que eu gostaria de estar muito mais presente nos canteiros, que eu ainda não consigo estar. A gente ainda está no movimento de arrumar a nossa casa, né? De dar a nossa cara. Mas, assim, eu tento o máximo que eu posso estar presente nos canteiros e realmente estreitar os relacionamentos de alguma maneira ou de outra. Então, sempre que eu sei que aconteceu um episódio na obra, então é lá que eu vou, dali está gritando, é lá que eu vou. Eu falo muito com a equipe também da importância de elas estarem para estreitando esses laços, né? E aí, porque quando você está se fazendo presente, é muito bacana, porque depois as pessoas elas vão te procurar de alguma maneira, né? Elas vão te ligar, elas vão te mandar uma mensagem quando elas tiverem um problema. Eu realmente, se a gente pensar hoje pelo número de obras que a gente tem de canteiros, se eu fosse uma vez na semana em cada obra, ainda assim eu não visitaria todas as obras, né? Então, realmente, eu acredito que seja uma dor assim, real, que a gente tenta sanar aos poucos. E aí eu acredito que o que ajuda muito nesse sentido são os eventos que a gente proporciona, que a gente consegue reunir todo mundo no mesmo lugar, no mesmo ambiente, consegue fazer aquela troca e estar mais perto de todo mundo. De modo geral, você poder até explanar quais são, né, esses eventos que a gente vem fazendo, que acho que é legal, a galera já está participando bastante. Mas, sem dúvida, existem planos futuros também, né? Do modo geral, você puder explanar um pouco mais o que a gente está pensando, sem muito spoiler, vamos... Exatamente. Esconde o outro. Exatamente. Bom, a gente... Todos os eventos que a gente pensa realmente não é simplesmente para comemorar. A gente pensa realmente nessa troca. Então, desde uma festa de final de ano, esse ano a gente teve o evento da festa junina, a gente tem os encontros de engenharia, a gente iniciou agora os programas de desenvolvimento de estagiários. Então, esses eventos, eles ajudam a você ter uma galera próxima, você passar uma mensagem importante para essas pessoas, seja para um grupo específico ou não, e as coisas vão acontecendo. A gente tem, por exemplo, as reuniões
de engenharia também, né, de resultado. Então, sempre que acontece, eu tento também estar presente ali com o pessoal. Isso ajuda bastante a estar todo mundo ali no mesmo lugar e ter um pouco mais de proximidade com todos. Isso é legal. Bruno, você mencionou entre esses encontros, né, você mencionou o programa de estágio, né, que eu represento. Eu tive a oportunidade de participar dele como colaborativo, né? Eu não estava sendo como estagiário, faz tempo que eu fui estagiário. Nossa, muito tempo. Nem tanto assim, mas enfim. E foi muito legal para mim essa experiência, porque eu consegui enxergar na galera algo que eu tinha, sabe? Tipo, eu lembro nitidamente quando eu era estagiário, porque não tem tanto tempo assim. Memória tá boa. E assim, eu vi o sentimento deles assim, e também um pouco de uma visão de empresa muito voltada na obra, né? Eu, quando era estagiário de obra, para mim, a empresa se resumia na obra. Sim. Né? E quando eu fui pro escritório, eu vi que tem muito mais coisa além da obra, né? Ainda assim, a obra continua sendo o nosso produto final, e isso é inegável, né? É a nossa linha de produção ali. Mas é interessante quando você enxerga alguém que tem a mesma visão que você tinha tempo atrás e fala assim, cara, tem muito mais coisa além disso. E tem muito mais oportunidade além disso. Sim. Então, eu vi tipo, o olhinho deles brilhando. Assim, sobre ver que tem outras oportunidades. Sim. Foi uma experiência muito boa. E acredito que trazer eles para esses programas também fazem eles entenderem, pensando que hoje mais da metade dos nossos estagiários estão no canteiro de obra. Então, faz eles também entenderem o que está por trás, né, disso. Eles irem até o escritório e ver aquela estrutura que tem ali, faz eles e até também pensar em outras possibilidades, por que não, né? Eu estou na obra, mas quer dizer que eu posso ir para suprimentos, orçamentos, planejamento. Sim. Acho que isso é muito bacana. E o estagiário, a gente tem, acho que um ponto muito legal, né, da Unitar, o quanto a gente desenvolveu estagiários. Vocês foram estagiários, né, aqui com a gente. Então, eu acredito que é muito importante tá trazendo isso para eles, né? Que, olha, aqui a gente olha para você e que a gente quer que você realmente se desenvolva e siga aqui com a gente a sua carreira. Então, acredito que seja realmente muito válido, assim, trazê-los. Foi um programa que, logo quando eu cheguei, eu quis fazer, porque a gente tem um número bom de estagiários. E a ideia era assim, porque acho que quando o estagiário ele entra num lugar, ele pensa muito assim, será que eu tô aqui só porque... Não é nem para cumprir cota, porque não existe uma obrigação dos estagiários, mas, né, será que eu estou aqui só para fazer 2 anos, depois os caras vão me mandar embora e aí vai contratar outro estagiário ou não, né? Então, ele saber o que está por trás daquilo faz ele entender que não, que ele tem espaço aqui dentro e que a ideia é sempre utilizar mais e mais nossos estagiários em outras áreas e que ele seja o nosso engenheiro do amanhã. E nesse sentido também a Unitar é campeã, né? A gente pode falar tranquilo aqui, acho que a gente tem 2 exemplos. Sim. Um grande exemplo e um não tão grande assim, mas no modo geral... Em que sentido você tá falando? De tamanho mesmo, de tamanho. Mas realmente são exemplos, né? A gente tem na alta diretoria, a gente tem estagiários, a gente teve pessoas que foram estagiários dentro do grupo, parte tanto de gerência também, coordenação. Então é legal, né? E realmente, putz, isso ninguém pode falar que não. A gente é exemplo vivo nesse sentido. Eu falo muito isso. Eu acredito que hoje, não levantei assim exatamente, mas acredito que hoje 90% aí da nossa liderança são pessoas que foram nossos estagiários. Não, e é bem isso mesmo, assim, a gente não tem... Isso a gente até bateu papo em almoços, né, Bruno? A gente não tem uma... Não vou dizer que não tem a métrica, mas a gente não tem esse dado aferido. Mas na hora que você consegue contabilizar ali, você vê que a maioria da gestão, em diversas cadeias, foram estagiários na empresa. Sim. E é muito interessante também quando você enxerga alguns estagiários que são talentos. Assim, você fala assim, cara, esse cara aqui é talento. Esse cara aqui eu vou investir um puta tempo nele, um baita tempo nele. E eu sei que vai sair um fruto e eu sei que no futuro eu tenho um líder aqui. E é muito interessante isso, porque é um negócio que aí a gente volta na cultura. A gente tem os eventos, a gente tem os encontros que você promove e tal, a gente tem o dia a dia, mas a gente não tem uma métrica ali cravada. Verdade. Tipo, eu fui liderado para me tornar um líder, o Maurici foi na mesma linha de raciocínio e eu vejo que ele transmite isso também pro
para nossa equipe. Então, a gente tem coordenador... É muito enraizado isso. Exato. É muito Hoje a gente tem coordenadores que olham e falam, eu fui estagiário daquele GGO, né? Daquele gerente. Então, assim, é muito legal. Eu, como exemplo, eu fui estagiário de uma galera que tá como gerente. Eu fui estagiário de uma porrada de gerente. Então, assim, eu passei na mão de uma galera. E isso me deu uma versatilidade absurda para fazer o que eu faço hoje. Então, eu consigo pegar um pouquinho de cada um. E acho importante até também mencionar que agora, mais recente, a gente trouxe algumas pessoas do mercado, e não que a gente não esteja olhando para dentro, mas por uma necessidade, porque a gente cresceu muito rápido e a gente precisava... para hoje, né? Lideranças. Sim. E a gente foi olhar para o mercado, o que também não é ruim, é muito bom, né? Você oxigena a empresa, traz novos conhecimentos, né? Eu acho que isso também é muito importante, mas eu acho que é bem bacana para quem está dentro olhar e falar, cara, eu estou numa empresa que eu tenho oportunidade. E eu falo muito isso ainda para a minha equipe, falo isso nos processos seletivos. A Unitá está num momento muito positivo de crescimento. A gente tem muitos espaços para serem preenchidos ainda aqui dentro, muitos. Então, basta a pessoa, lógico, querer demonstrar, existe a oportunidade ali no tempo correto, mas é muito bacana para as pessoas que estão ali se desenvolvendo, não só quem está estudando, mas para quem está entrando, e falar, eu estou numa empresa que eu sei que existe oportunidade para eu crescer e me desenvolver. Então, eu acredito que hoje a Unitá, ela é esse potencial, sabe, para a galera que quer crescer, que quer se desenvolver. Principalmente aprender, né? Porque trabalho é o que a gente mais tem hoje. Então, acho que isso é muito bacana. Legal. Bruno, e aí, assim, a gente falou bastante sobre como fazer, né? Você deu vários exemplos de como fazer. Mas como a gente mede hoje os resultados sobre esse engajamento? Então, eu entendo que tudo que você mencionou aí é para engajar a galera, para unir a galera, para aproximar os setores. Mas como a gente consegue ter esse termômetro aí, se isso está funcionando ou não? Bacana. A gente mede, claro, através dos próprios feedbacks que eles vêm, né, para nós. Quando a galera fala, nossa, agora na Páscoa a gente fez uma ação muito bacana de entregar ovo de Páscoa para todo mundo, né? Foi uma ação que internamente deu muito trabalho, né? A gente sabe ali internamente como foi o sufoco, porque a gente foi exatamente no mês que uma obra teve um crescimento e a gente não contava, então a gente teve que correr atrás de ovo de Páscoa nos 45 do segundo tempo. E aí, quando você tem um feedback da galera falando, por exemplo, cara, nunca trabalhei num lugar que me proporcionou um ovo de Páscoa, ou nunca trabalhei num lugar que eu ganhasse um bolo de aniversário. Esse feedback, por mais que ele não esteja ali mensurável, não tá numa planilha de ele Excel, não está numa planilha de Excel, mas ele com certeza é muito valioso. Mas aí, além disso, a gente tem a questão de turnover, a gente pode medir as avaliações de clima, né, de desempenho também. Mas aí existe um ponto importante a dizer em relação a isso, né? A gente precisa lembrar que a gente está numa gestão nova, né, no departamento do Gente Cultura. Então, isso são ações que a gente ainda vai conseguir gerar esses resultados, esses números. Então, provavelmente, falando agora assim, do fechamento do segundo semestre para frente, a gente consiga ter isso realmente em números, né? Então, pensando aí, fazendo comparações, né, de um semestre para o outro, se a gente teve uma diminuição de fato, né, do nosso turnover, se a gente melhorou, se a gente conseguiu diminuir até a questão do absenteísmo, né? Então, a gente consegue sim medir isso. Hoje a gente não tem esses números por ser uma área nova, mas a gente com certeza consegue medir. E, rapaz, ela falou um monte de palavra aqui que eu não conheço ainda. Eu ia pedir para você traduzir algumas aí. Eu acho que a galera que tá vendo a gente também tem umas palavras aí que tá assim, o turnover, não sei o que é não, hein? Bom, quando a gente fala de turnover, a gente está medindo a entrada e saída de colaboradores, né? Então, qual que é o nosso percentual de rotatividade dentro da empresa? Quando a gente fala de absenteísmo, a gente está falando de horas não trabalhadas. Então, esse absenteísmo a gente pode medir por falta, por atrasos, saídas antecipadas e, claro, lembrando sempre, principalmente, não justificadas. Número de cliques.
número de cliques. Tá em alta isso aí, hein? Tá em Será alta. que tem uma IA vindo? Não. Brincadeira. A galera já trabalhando. Tô na reunião lá, tô assim. Mas, cara, é legal entender. E pra gente que trabalha com número todos os dias, né? Nossa. É legal ver que... Putz, se perguntasse pra mim assim, Maurício, como que a gente consegue, né, pensar em números no RH? É um negócio muito mais, na minha cabeça pelo menos, muito mais sentimental. Que é um pouco disso. Putz, cara, eu tô muito feliz com essa ação ou não. Isso é difícil de medir, né? Mas é legal ver que a empresa também está se preocupando, né, para esses números, para que a gente consiga aferir esses números de uma melhor forma e consiga melhorar. E não tem como, na verdade, não medir, né? A gente está numa empresa de engenharia. Não tem como. Né? Eu não tenho como chegar lá na sala lá do Todos os setores têm que ter número, né? E falar, por que você quer fazer ação? Porque eu acho legal, porque eu quero presentear todo mundo, né? Nesse sentido, eu vi a Dona Rose, inclusive, um dia desses contando, cara, a quantidade de caixinha de copo e tudo mais para planilhar lá, para mostrar pro pessoal. Acho que até... Tá um caderninho lá anotando. A Dona Rose também já tá nessa de planilhar tudo que o pessoal tá gastando. Inclusive, rapaziada, café, estão consumindo. Brincadeira. Já um indicador, o acréscimo de consumo de café. Não, zoeira. Ô, Bruna, e pensando um pouco no sentido de a gente entendeu sobre a métrica, algo que está se desenvolvendo, você já consegue recolher frutos disso, desse desempenho, mas ainda tem algo mais estruturado no futuro para a gente poder ter números de fato. Agora pensando um pouco sobre a comunicação com essa galera, pensando com a nossa galera, né? Comunicação com a nossa galera. Como que você consegue criar esse canal de comunicação? E se eu puder até acrescentar a pergunta do Igor, que também é algo importante para o nosso setor, né? É impossível a gente falar que a gente não tem métodos, tem que ter métodos diferentes de comunicação dentro da mesma empresa. Porque ao mesmo tempo que a gente está se comunicando muitas vezes com um engenheiro, às vezes a gente tem que se comunicar muitas vezes com analista, estagiário, pessoal de campo, enfim, é muito diferente muito as pessoas, muito diverso. A gente tem uma questão de idade, enfim, do modo geral. Como que a gente faz isso também, no modo geral? São várias comunicações, creio eu, né? Você tem que se comunicar tentando passar a mesma mensagem, mas de várias formas diferentes. Vários idiomas. Hein? Exatamente. Hoje, uma das coisas que a gente tem tentado deixar mais redondos são realmente os canais de comunicação, né? A gente tenta, primeiro, volto lá atrás, né? Se a gente tem uma diretoria que é porta aberta, a gente também precisa ser acessível, né? Então, eu costumo brincar, às vezes, com a equipe, que eu falo, nossa... fala lá pro meu chefe que eu trabalho, porque eu não fiquei o dia inteiro fora da minha mesa. Mas é porque eu acredito que quando alguém chega para falar comigo e se ela fala assim, você tem 5 minutos, eu não posso olhar para a cara dela e falar, não, eu não tenho 5 minutos agora. Não, eu tenho, não importa o que eu estiver fazendo, eu tenho que parar e ouvir o que aquela pessoa tem para falar. Então, acho que isso já é muito importante, é realmente ter os canais abertos. Eu preciso falar, então vamos conversar, vou parar e vou te ouvir. Fora isso, né, eu acredito que hoje a gente tem os canais de comunicação via e-mail. A gente está tentando muito e vamos conseguir ainda esse ano arredondar os nossos canais de comunicação via Teams, é muito importante, porque ali você consegue divulgar, armazenar tudo que foi divulgado, enfim. Os WhatsApp da vida, né, ainda funciona muito, então também não vejo como um problema, mas ainda acontece muito. Mas hoje é até engraçado, né, porque quando a gente fala de comunicação, pelo fato de a gente ter grupos de idade diferente, isso é muito bacana. Porque para uma galera o e-mail funciona super. Para outra você tem sim que pegar o telefone e ligar. Né? A gente tem isso na nossa diretoria. A gente tem diretores que super respondem o WhatsApp ali e a gente tem diretores que não olham o WhatsApp. Então é importante a gente entender o que funciona. E aí, fora isso, acho que a gente tem um canal de comunicação, né, que é muito importante sempre ser difundido, e acho que aqui também é o momento ideal de a gente falar. A gente tem um canal de denúncia, né? Eu acho que é muito bacana a gente falar isso aqui. Porque, às vezes, a pessoa quer comunicar, de repente, algo, ela quer falar alguma coisa, e ela pode ficar meio, talvez, ali sem graça, né? E a gente tem um canal de denúncia. E é importante lembrar que o canal de denúncia não é uma coisa só para ser ruim, né? Para ser, nossa, eu não vou denunciar porque a pessoa vai ser desligada da empresa. Não, gente. Às vezes a pessoa só precisa de uma orientação, um feedback, e a gente está ali para poder fazer isso, né?
A gente, novamente, né? O mundo muda muito rápido. Às vezes, a maneira como a pessoa se comunicava no passado estava tudo bem, né? E hoje não está mais, e as pessoas não aceitam mais. Então, eu acho que os canais hoje de comunicação que a gente tem são esses. E é importante também falar um pouco mais sobre o canal de denúncia. A gente é igual seguro de carro, né? A gente tem, é importante a gente ter, a gente espera não usar. Sim. Mas vamos ter. Mas nessa questão do canal de denúncia, acho que é importante, de alguma forma, a gente também comentar que ele é sigiloso. As pessoas que tratam desse assunto são pessoas altamente competentes e que estão ali realmente para resolver um possível problema. Sim. Então, isso também fica um recado para os colaboradores e para os futuros colaboradores. Né? E para todos, na verdade, né, Maurício? Porque o nosso canal de denúncia, ele é aplicável a todas as pessoas que interagem conosco. Então, colaboradores, clientes, fornecedores, ele é um canal aberto. Né? Todo mundo que entrar agora lá no nosso site vai ter lá canal de denúncia. Então, ele pode ser... Então, de repente, um empreiteiro viu algo que não foi bacana dentro de uma obra, ele pode entrar lá no canal de denúncia e fazer uma denúncia. Né? Um fornecedor. Então, ele é aplicável a todas as pessoas que interagem conosco. Então, isso é muito importante. E aí, quando eu falo de que assim, a gente precisa tirar isso da cabeça que é só algo punitivo, eu vivenciei um evento, não na Unitar, numa outra empresa, mas na época da pandemia, onde as pessoas eram obrigadas a usar a máscara em ambientes comuns. E eu recebi uma denúncia porque uma pessoa ela nunca estava de máscara. Então, você vê, não é algo punitivo, a gente não precisava desligar essa pessoa por isso. Sim. Só orientá-la de que quando ela estivesse, né, em áreas comuns, ela precisava estar de máscara. Então, é esse tipo de coisa que o canal de denúncia nos ajuda. Né? E, às vezes, eu vi alguma coisa que não é bacana. Né? Geralmente, o canal de denúncia nunca vai ser para ele, sabe? Vai ser muito para o outro. Estou vendo... ali um tipo de tratativa que não está sendo bacana. Então, eu gosto de dizer que o canal de denúncias, ele existe e ele é real. Né? Ele precisa ser real, porque senão perde toda a credibilidade. Sim, total. Interessante. Bruna, falando de comunicação com os colaboradores, a gente tem aqui um momento que a gente faz perguntas da galera da Unitar. Então, são colaboradores fazendo perguntas diretas para a Bruna. A galera não se identificou, nenhuma das pessoas se identificou aqui. Né? Não se identificaram, né? Ninguém. Não, beleza. Não tem problema. Às vezes não tem nenhuma pergunta aqui tendenciosa ou capciosa. Então... E aí também vale já o recado, gente. Próximos episódios, todo mundo engajado. Vamos mandar as perguntas. Isso ajuda muito isso aqui ficar melhor e mais personalizável para vocês. Esse programa a gente não precisa nem falar que eles servem tanto para os colaboradores atuais da Unitar e daqui a pouco também a gente vai começar a falar da galera que está afim de entrar na empresa e aí a gente vai... Mas também é para essa galera. É isso aí. Bom, a primeira pergunta, fala assim, ó, lidar com pessoas não é fácil. Pode contar qual o maior desafio que já enfrentou na área? E aí isso eu acho que pode estar dentro da Unitar e fora da Unitar. Aí é a carreira da Bruna que pode falar. Bacana. Lidar com pessoas não é fácil, mas é óbvio que eu gosto, né? É o que eu escolhi fazer já tem alguns anos. Acredito que o maior desafio, assim, é realmente... Eu acho que quando a gente fala de vagas. Porque, às vezes, o gestor ele quer uma Ferrari, por exemplo. E, às vezes, a empresa não comporta essa Ferrari, né? E não quer dizer que vai ser algo ruim, né? Mas é o que a gente pode para o momento. Então, eu acredito que esse é um desafio que eu vivo e sei que ainda vou viver, sabe? Fazer, às vezes, o gestor entender que ele pode abrir o leque dele. E eu tenho casos, lógico, que foram bons, né, de a gente falar, olha, vamos considerar outra coisa, vamos repensar nesse perfil, dá para trazer outra pessoa, a pessoa não tem inglês, mandarim, mas ela fala bem o português, sabe? Já ajuda. Então, acredito que esse ainda continua sendo um dos desafios assim, da área e da minha carreira. E nesse sentido, o Igor não tem o que reclamar. Porque ele tem uma Ferrari... Não? Há controvérsias. Que isso? Pô, ele quer biscoito. Tem biscoito aí? Não, cara, que isso.
E aí até já envolvendo... Você é o cara mais biscoiteiro que tem na Unitap, bicho. Cara, mas você merece. Valorização. Você é uma Ferrari, cara. Muito obrigado, cara. Você Isso aqui... Pega esse corte aí, pessoal, pra mandar pra minha mãe, por favor. Mentira, E aí até já trazendo também outra pergunta também que foi feita, que envolve mais uma questão de gestão, né? A pessoa, quando ela se desenvolve por uma questão de gestão, logicamente que tem que ter uma capacidade técnica ali envolvida nisso, mas fazer a gestão de pessoas não necessariamente é para todo mundo. A gente tem que aprender com isso. E aí como que também é o papel do Gente Cultura nessa questão? O que vocês pensam, ou o que a gente tem hoje, né, desenhado para uma pessoa que acabou de se tornar gestão, talvez ela tenha um desempenho técnico muito bom, mas ela ainda não saiba como extrair o melhor dos seus colaboradores ou como desenvolver os seus colaboradores. Só uma pergunta. Essa pergunta não tá aqui na da galera. Eu tô no momento perguntas da galera da Unitap. Calma aí, velho. Ô, Bruna, guarda aí essa resposta. Você quer saber como desenvolver seu gestor? Calma Entendi, aí, tá guarda essa resposta. Daqui a pouco você responde pra ele. Eu vou voltar pra pergunta da galera. Calma, velho. Que isso, cara? Essa pergunta é da galera. Não. Ninguém perguntou essa pergunta aqui. Qual que é essa pergunta aqui? Essa pergunta aqui é a penúltima. Você tem que perguntar na íntegra, velho. Não é assim. Ó, vamos lá. Quais são os principais desafios de atrair talentos para o setor da construção civil? Essa foi a pergunta da galera. Não foi, não. Essa daí é mais difícil. A gente, né, há um tempo atrás, se falávamos muito do apagão de mão de obra que teríamos na construção civil. Hoje a gente vive ele é real. E quando a gente fala da dificuldade, em todas as áreas. Né? A gente está falando ali dos diretos de obra, o pedreiro, o servente, o mestre, aos estagiários, a galera administrativa, isso realmente é a dificuldade. Acredito que existem algumas coisas que contribuem, né? Alguns fatores contribuem para isso. Hoje muito se fala, por exemplo, da galera querer ser autônoma, por exemplo, né? Ela trabalhar de Uber ou de aplicativo, enfim. Mas eu também atribuo muito isso, e coextensional a um tema que a gente tem falado aqui, a questão da cultura. Né? Porque a construção civil, durante muitos anos, ela foi muito mal vista na questão cultural. Né? Na questão de pensar de quanto era um ambiente muito mais machista, ou um ambiente muito mais... eu não sei se rígido, mas muito mais ali durão, talvez. E aí a gente pensa, hoje, se a gente trazer isso para a realidade, né, o pessoal mais jovem, eles, de fato, não aceitam mais qualquer tratativa. Né? Antigamente, as pessoas entendiam, mas é meu chefe, é meu patrão e eu tenho que ouvir. Hoje, a galera não aceita mais isso. Hoje, a galera preza muito por qualidade de vida. Né? Hoje em dia, é muito comum você ouvir das pessoas que ela saiu do emprego porque ela não tinha tempo para a vida dela, para ela, né, para ela cuidar do bem-estar dela, da saúde. Então, acho que isso também está atrelado. Óbvio que mudamos muito, né? A gente não vê mais isso, melhoramos muito, temos, claro, que melhorar, como todo mundo, mas eu acredito que isso também seja uma dificuldade aí para contratar na construção civil, assim, e para reter, né? E aí tem a questão do reter, porque o mercado ainda está muito aquecido. Né? O mercado aquecido faz a busca e oferta tá bombando ainda, e as pessoas, claro, vão olhar e vão para o que elas entendem que para o momento de carreira dela seja melhor. Cara, isso que a Bruna falou eu acho muito legal, que é um pouco dessa quebra de preconceito, né, de trabalhar na construção civil, principalmente quando a gente trata aí da questão do campo, né, das obras. Nossa, hoje eu fico tranquilo em muitos aspectos, que eu vejo que isso está melhorando muito. A gente tem, tratar a questão do machismo que você trouxe, a gente tem equipes quase que 100% femininas em algumas das obras. A gente tem alguns cargos, né, de gestão, né, sendo, né, ocupadas por mulheres. E é legal também nesse sentido, né? O pessoal fala de obra, geralmente sempre tem aquela piadinha de tipo, que na obra vai receber cantada, que os rapazes vão cantar todo mundo, e a gente, pelo menos, não tem visto isso nos dias atuais, isso não é mais tolerado. Eu acho que é uma consciência até, né, dos próprios colaboradores nesse sentido, então isso realmente é muito legal.
Então, você, estudante de engenharia, de qualquer campo envolvido com a gente, fique tranquila, você mulher, nas nossas obras... Serão muito bem-vindas. Muito bem-vindas. Então, isso é super legal. Então, é legal ouvir isso também, do modo geral, né? Da sua parte. E um outro ponto também, né, que você trouxe da retenção, do modo geral, de talentos e tudo mais. Eu queria que você comentasse um pouco mais do que a gente está pensando na capacitação dos nossos colaboradores, desde os mais jovens até pensando em gestão, né? Como Legal. que vocês estão... O que vocês estão preparando aí, os próximos passos? Legal. Essa tá aqui na lista do... Essa tá. Todas estão na lista, tá, gente? Não tá não, velho. Mas tá bom, vai lá, essa tá. Vai lá. Acredito que Essa parte vocês contam. um ponto importante se a gente pensar em desenvolvimento para todos, e aí, lógico, pensando em retenção, estagiários, é o que eu falei, né, do programa de estágio, eu acredito que isso é muito bacana, o estagiário entender que a gente está preocupado com ele não só durante o horário de trabalho dele, mas que a gente está pensando na carreira dele. E que conhecimento é dele. Se ele quiser sair, ele vai levar aquilo com ele, né? Não vai ficar. Então, acho que isso é muito importante. Hoje, a gente tem, até pensando nos estagiários, a gente tem perfil de estagiários que são primeiro estágio. Então, que a gente precisa desenvolver esse cara, como mandar um e-mail, como se portar numa reunião, eu quero tirar uma dúvida, quero pedir um feedback para o meu gestor e eu não consigo. E a gente tem estagiários 30 a mais, que são pessoas que estão fazendo aí uma mudança de carreira e estão estagiando, que é um movimento muito legal e muito corajoso. Sim. Né? A gente escuta muitas histórias, às vezes, tipo, eu sempre quis fazer engenharia civil, mas por uma questão de grana, não consegui, agora eu resolvi estudar e estou estagiando. Então, para essa galera, não vai ser o mesmo programa de desenvolvimento, né? A gente vai pensar em outras pautas. Acredito que hoje existe uma preocupação muito grande na questão do aprendizado, né? Em a gente ter esse aprendizado contínuo. Então, hoje a gente tem, por exemplo, dentro da Unital, uma ferramenta que proporciona o desenvolvimento dos nossos engenheiros, né? E aí a gente fala em todos os níveis, que é o UniCTE, né? Que a gente está pensando também no desenvolvimento profissional dessa galera. Para a gestão, posso falar da gestão e desenvolvimento agora? Ou Pode. Agora chegou a hora. Para a gestão, a gente também tem programas personalizados para desenvolver a gestão. Esse ano, a gente fez um pouco menos do que a gente gostaria, mas a gente tem olhado, né, para a nossa gestão. A gente tem um ponto importante que eu sempre gosto de comentar. A gente comentou agora há pouco que a nossa gestão, 90% são pessoas que foram desenvolvidas aqui. Então, muitos dos nossos gestores, de fato, não vivenciaram outras gestões. Eles sabem fazer a gestão que eles viram ali no dia a dia. Então, muitos ainda não entendem nem qual é a própria gestão. Eles estão aprendendo. Então, acho que a gente proporciona isso, né? Que eles consigam se desenvolver e aprendam a fazer a gestão da maneira deles, do jeito deles, né? Então, acredito que a gente tem muita coisa bacana para acontecer ainda, pensando no desenvolvimento dos nossos colaboradores. É uma empresa jovem, né? A gente também nunca pode esquecer isso. A Unitar é uma empresa jovem, né? Ela tem aproximadamente 4 anos, então muita coisa ainda está em desenvolvimento. Isso é bacana. E é importante ver alguns cuidados que a gente está tomando para a gente conseguir todo mundo junto se desenvolver. Isso é legal, bacana. Quando a gente fala de Unitar, né, é novo, mas a gente tem um grupo que é um pouco mais velho aí, enfim. Tem um outro contexto, né? Tem uma outra pergunta que é o seguinte. Quando falamos de autonomia desse departamento, sabemos que depende do nível de autoridade da empresa e do espaço dado pela liderança. Então, quando o RH é gente e cultura de fato? Entre parênteses. Preservar valores, promover diversidade, engajamento e pertencimento. Gestão de desempenho. Legal. Essa pergunta é bem interessante. Ô, Igor, eu tô na Unitar, né, tem 1 ano. E uma das coisas que eu posso te falar com toda a verdade é que, até hoje, tudo o que eu levei para a diretoria de pensar, de inovar, de promover, nada foi negado.
Então, eu acho que isso responde à questão da autonomia, né? A nossa diretoria está muito aberta à mudança, né? Eles entendem quais são os nossos gaps, o que a gente precisa melhorar, como a gente vai fazer para melhorar. Então, acredito que isso é muito bacana. Então, eu acredito que a gente, claro, eu não estou dizendo que eu vou ter uma autonomia de um gestor querer desligar alguém e eu falar, não vai desligar. Não é isso. Mas você também pode, muitas vezes, buscar alternativa nesse sentido, né? Exatamente. Eu posso ter autonomia de falar, não, vamos sentar e vamos conversar. Por que você quer desligar? É por uma questão realmente técnica? É uma questão muito mais ali de comportamento? Será que essa pessoa não atende, né? Tendo em vista que a gente tem vários canteiros, não vai atender numa outra área ou num outro canteiro? Então, isso é muito bacana, assim. Eu me lembro de uma das primeiras conversas que eu tive uma vez com um dos nossos diretores, de ele falar assim, olha, aqui o que você precisar falar comigo, você pode falar com todos os outros, né? Então, isso é a questão da autonomia, né? Nem tudo eu preciso ficar pedindo a bênção deles para fazer, né? Porque eles confiam no nosso trabalho. Então, acredito que seja isso. Eu acho que isso já difere muito o Gente Cultura do RH, né? Porque o RH ele não tem essa preocupação. O RH é aquele que o gestor vai chegar e falar, eu quero desligar fulano, e o RH vai só executar. É o processo, né? É isso. Então, o processo, você preenche essa planilha aqui, a gente vai fazer isso amanhã, tal horário, acho que é mais nesse não sentido. Questiona, não pergunta, né? Não, mas você orientou, você deu um feedback para esse colaborador, ele sabe que ele está fazendo errado, né? Você deu oportunidades de melhoria. Então, isso difere muito, gente, cultura do RH. E também conversar com a parte desligada, né? Sim. Acho que é importante Totalmente. Uma entrevista de desligamento bem feita, né? Entender como foi, se ele esperava esse desligamento, né? Se ele não esperava, se ele realmente confrontar até a informação. Não é que a gente não confie nos nossos gestores, mas confrontar a informação. A informação foi clara, né? Realmente ficou claro para você que poderia acontecer esse desligamento? Você falou um negócio que a gente pratica muito bem na nossa equipe, né, Maurício? Quando a gente... Foram poucos os desligamentos, é um momento muito triste o desligamento, por qual motivo for. Mas um negócio que a gente tem muito enraizado é assim, quando você for fazer o desligamento, não pode ser uma novidade para a pessoa. Isso é fato, isso a gente trabalha muito bem, né, Maurício? Então, a gente trabalha com feedback, a gente trabalha com retorno, a gente sempre está ali orientando, acompanhando, para quando a gente realmente tiver que tomar a difícil decisão de desligar alguém, a pessoa não fala assim, exato. Como assim? Não, você sabia. Sim. Então, as pouquíssimas vezes que a gente teve que fazer isso, né, Maurício? Não foram surpresas. É muito importante que a pessoa, até porque no desligamento não é o momento do feedback. Não é. Né? Você não vai falar para ela, está sendo desligada, por isso a pessoa já ouviu a palavra desligamento e não está escutando mais nada depois disso, né? Sim. Então a gente precisa ter esse respeito com a pessoa, por exemplo. E não é um momento bacana nem quem está de um lado e nem quem está do outro. Não, é ruim demais. É ruim demais. É chato, horrível. E aí, Bruna, nesse sentido, até pensando no que o Igor trouxe, questão a gente está vivenciando agora, o Setembro Amarelo, né? Quando a gente está gravando, pelo menos é setembro, não sei quando você vai estar vendo isso. Mas eu queria entender, né, até uma pergunta do pessoal, quais são os pensamentos e o que a gente está fazendo pensando na saúde mental dos nossos colaboradores? Para o mês do Setembro Amarelo, a gente fez algumas ações e ainda estamos fazendo algumas ações, soltamos alguns comunicativos, fizemos uma ação onde as pessoas podem ali escrever o que elas estão sentindo, bem bacana. Algumas obras também fizeram ações com palestra, bem bacana. E aí, pensando ainda nisso, inclusive agora, esse mês, a gente vai começar um projeto bem embrionário ainda, mas junto com o pessoal de segurança do trabalho, que é começar a se preparar realmente para o ano que vem, de começar a levantar indicadores. Primeiro, entender o número de afastamentos que a gente tem por uma questão de doenças da mente, o número de pessoas afastadas ou que relatam. A gente sabe que a gente já é uma realidade, a gente sabe que a gente tem pessoas que já se afastaram por conta de depressão, né, ou algo do tipo. Mas a gente começa esse mês uma primeira reunião, é realmente algo muito novo. Primeira mão, gente. Primeira mão, junto com o time do Okama, que é o gestor da área, a fazer esse levantamento dos indicadores,
para no ano que vem a gente ter isso muito claro e começar a pensar, para o ano que vem, de fato, ter as ações, né? Mas para esse ano a gente ter os indicadores e começar a pensar em quais ações a gente pode tomar. Hoje a gente tem um número ainda grande, né, de homens na obra, e que existe um tabu ainda. A gente sabe que existe um tabu do homem, de repente, achar que ele não precisa de ajuda, né? Mas é por isso que a gente quer realmente ter esse trabalho, ter um cuidado. Hoje, a própria norma reguladora tem já uma NR específica para isso, a NR1. Então, a gente sim uma preocupação nossa, a gente já olha com todo o carinho para isso e vem ainda muito mais coisas para realmente... Eu até brinquei com a Marina, falei, quem sabe amanhã a gente ser referência na construção civil por estar pensando realmente em doenças aí da mente, né? Porque eu acho que é um assunto realmente muito importante. Legal. Essa questão da NR1 para mim é novidade. Você consegue explanar melhor? Não consigo te falar tão bem, assim, não é minha expertise, mas a NR1 ela veio para determinar que realmente são doenças, né? Então, ela fala dos fatores psicossociais. Então, as empresas elas vão começar a responder por isso. Principalmente empresas que têm grande número de afastamentos por esse motivo. Caso de empresas de telecomunicação, bancos, né? Então, a gente levantar realmente assim, as metas são palpáveis ou são metas irreais, né? Então, é um estudo que eles trazem que realmente, assim, o quão a sua empresa está aderente, o quão o ambiente é leve, ou é um ambiente que realmente causa esse tipo de coisa. Então, vai começar realmente a informar o número de afastamentos por esse motivo específico. É algo mais ou menos assim, desculpa se eu tiver falado algo errado, mas é o que eu conheço. Não, já deu para... que para mim era novidade total, então eu não tinha noção disso, uma normativa. É novo isso? É novo. Então, se eu não me engano, foi divulgado... Aí eu não estou sabendo. Se eu não me engano, foi divulgado esse ano, agora acho que em meados de abril ou maio, e as empresas têm até maio do ano que vem para estar tudo certinho. Legal. Então é bem recente. Bem recente. Ô, Bruna, a gente falou muito de gente, falou muito de cultura e falou pouco da Bruna, né? Legal. Eu queria que você trouxesse algum episódio que aconteceu contigo marcante, assim, seja na Unitar ou fora da Unitar, mas algo que te marcou de forma positiva. Bom, alguns, né? Tenho esse ano aí fazendo 18 anos de carreira na área. Obrigada. Que isso, velho. Não tá até errado essa conta aí, velho. Como que uma pessoa de 25 anos pode ter 18 de carreira? Comecei com estágio, né? Entendi. Melhor Começou muito jovem. Aprendiz. 18 anos da área. Então, vivenciei muita coisa positiva, claro. Mas eu vou falar de Unitar. Eu acho que a gente teve um fato muito bacana esse ano, que foi um programa novo, que foi uma sugestão de um gestor nosso, que é o Gilmar, que está com a gente há muito tempo. E a gente estagiário do Gilmar. E a gente ouviu a dica dele, que foi fazer um encontro de mestres. Né? Então, a gente trouxe todos os nossos mestres para o escritório. Eu estava com a Marina, com a Giovana, a gente tocou esse evento, e a gente falou que a gente segurou assim, o choro 412 vezes. Foi muito emocionante ouvir as histórias, os relatos desses mestres. A história mesmo de vida profissional, os relatos do que eles vivenciam dentro de um canteiro, né? Coisas que a gente às vezes não imagina, né? Eles trouxeram uma fala assim que gravou muito, que o mestre ele é um chefe, né? Ele é um amigo, ele é um pai, ele é um psicólogo. E, cara, é muito bacana, assim, o trabalho que eles desenvolvem ali, né? Eles realmente, posso dizer que talvez seriam o coração, acho que, do nosso negócio, né? Como um todo. Porque eles realmente transitam ali entre engenharia e com o pessoal da obra, que faz a obra acontecer ali no dia a dia. E foi muito bacana, assim. E mais bacana ainda, porque a gente tem mestres que estão com a gente há muito tempo. Isso é muito legal. Eu brinquei até que a gente vai começar a fazer um contrato igual o passe de jogador de futebol, para eles não saírem. Foi muito legal. Mas foi muito bacana também eles serem surpreendidos, assim. Eles verem a nossa estrutura e falarem, eu não imaginava que era tudo isso.
Ou eles falarem, eu não sabia que a gente estava nesse tamanho, eu não sabia que a gente tinha tanta obra nova. Realmente estava fazendo essa obra já me preocupando, né? E aí ouvir dos nossos diretores, olha, hoje a gente não tem mais obra porque a gente não tem gente para fazer, e eles realmente se sentirem pertencentes, sabe? Assim, foi muito, muito legal. A gente teve o primeiro, a gente já vai ter, acredito que o próximo agora em outubro. Então, para mim, assim, me marcou muito e acho que em diversas camadas, sabe? Não só como profissional, mas também do lado pessoal. Foi muito bacana. Legal. E esses caras, eles são portas-vozes da empresa, né? São. Tanto de forma na cultura, como também nos valores. A gente tem colaboradores que a gente há muito tempo, esses caras realmente representam. Quando a gente fala de cultura unitar, esses caras totalmente estão inseridos e fazem parte disso. Sim. Isso é muito legal. E nesse sentido também que você trouxe, é muito legal da questão da sensação de pertencimento, né? Sim. Não só para a questão dos mestres, mas para todo mundo entender o que é a Unitar. Entender o tamanho da Unitar. A gente tem vários mundos dentro desse universo. Sim. E isso é legal pra caramba. Muito legal mesmo. E sobre o mestre, você elencou algumas características aí, eu não sei se eles falaram, enfim. Mas o mestre também é um baita professor. Eu, Sim. como estagiário, aprendi muito, muito, muito com os mestres. Eu lembro de caras me dando dicas assim, cola no mestre. Cola no mestre, você vai aprender pra caramba. Então, o cara do campo ali, o estagiário que está no campo, o próprio engenheiro ali, que tem um pouco menos de experiência, ou o mais experiente possível, ele sempre vai ter alguma coisa para aprender com o mestre, sempre. A gente tem o que aprender com todo mundo, é óbvio. Sim, isso, né? sim. Acho que isso tem que ser característico de todos nós, sempre estar aprendendo algo. Sim. Mas me marcou muito alguns episódios com alguns mestres, quando eu era estagiário. Então, para mim, eu tenho uma visão do mestre, aquele cara que tem resposta para várias coisas. Então, às vezes eu vou visitar a obra, eu vou no mestre ainda, falo assim, ei, beleza, tal, me conta tal coisa aqui, me explica tal item e tal. Então, eu sempre estou aprendendo alguma coisa com o mestre de obra. Sempre. Eu acho que uma coisa importante, porque aí quando a gente fala até de geração, de idade, essa é a galera que eles têm muito a gratidão, isso é muito importante. É a questão que a gente fala que a palavra, né, deles tem valor. Se ele falou que vai finalizar a obra, ele vai finalizar. Então, isso é muito bacana. E aí teve mestres, assim, que se emocionaram mesmo ali. Isso, né, contando as histórias. E teve um mestre que falou que veio para cá porque uma engenheira que ele conheceu. E aí ele tem ela como filha, assim, porque ela me chamou e eu vim. Se ela me chamar para onde ela for, eu vou. Então, isso é muito legal. Esse vínculo, assim, é muito bacana. Sensacional. Isso é sensacional, velho. E aí, gente, até aproveitando também um pouco, né, de pessoas novas, tudo mais, a gente falou muito já, acho que da galera que está com a gente faz um tempo. Vamos falar um pouco da nova galera, né? Nova geração. Da galera que está entrando aí hoje na Unitar. Hoje, Bruna, do modo geral, a nossa seleção, a gente tem muita vaga, gente. Muita vaga. A gente está com muita vaga aberta. A hora é agora. Exatamente. Vamos entrar em contato. Só hoje. Só hoje. Você pareceu um vendedor. A hora é agora. Deu a louca no RH. Cara, Vemos no RH, não. Deu a louca no Gente Cultura. Gente, quem quiser fazer parte da Unitar, o que ela precisa fazer? Quem que ela procura? Como que ela entra em contato com a gente? Não. O que mais a gente está precisando? Apesar de eu entender que a gente está precisando de todo mundo. Então, você estudante, você profissional da área, das mais diversas áreas, procure a gente, acho que é um pouco disso. Eu queria que você explanasse um pouco disso pra gente. Bom, primeiro que eu quero dizer que a gente tem bastante vaga, porque a gente tem muita obra nova começando, né? Porque as pessoas não querem estar aqui. Graças... Isso é um ponto importante da gente falar. Eu acho que é importante só também comentar que é a importância do setor de orçamento nessa quantidade de obras. Muito bom. Porque, assim, fenomenal. Não temos vaga em orçamentos, tá, galera? O time tá fechado. Show. Hoje a gente tem realmente vagas em diversas áreas. A gente tem vaga no financeiro, vaga de estágio, vaga de engenheiro júnior, residente. A gente tem o nosso trabalho conosco, então lá dentro do nosso site tem o trabalho conosco, onde tem todas as nossas oportunidades, e aí só a pessoa se candidatar. Toda semana a gente também divulga no nosso LinkedIn as oportunidades, e aí, querendo fazer parte, é só se candidatar por lá. Muito bom. Fica o convite, pessoal. Fica o convite em trabalhar em umas empresas que mais crescem nesses últimos anos. E com certeza... Vocês vão gostar. Vocês vão gostar e vocês vão fazer parte disso. Você vai se apaixonar. Ô, Bruno, até pra gente encerrar,
A gente chegou no final, o papo tá muito bom, mas temos hora, tá isso. Eu queria que você desse um conselho pra galera. Você, acho que nessa posição, você tem uma posição mais neutra, digamos assim, né? Então, você é aquela pessoa que vai estar em contato com todo mundo, obrigatoriamente. Você vai ter contato com todo mundo. Então, eu queria que você deixasse um conselho pra galera de como atuar com a gente. Legal. Igor, eu acho que não só como atuar, mas tem um conselho que todo mundo que eu converso eu gosto de falar, e acho que aqui é um lugar de multiplicar ainda mais. Eu sempre gosto de falar que você é dono da sua carreira, né? Então, você saber onde você quer chegar é muito importante. É muito importante, principalmente dentro do ambiente corporativo. Meu gestor não me dá feedback. Peça. Por que não? Não espere, né? A oportunidade. Quem tem interesse é você. Seu gestor já está como gestor. Você quer chegar em algum lugar? Peça, vai atrás, né? Eu acredito que eu estou fazendo pouco. Peça mais, né? Vai lá, conversa com outras áreas, entenda. Você entende realmente o negócio ou você entende a sua área? Né? Eu sei tudo de orçamentos. Tá, mas depois que você fechou o orçamento, vai para onde? Né? Então, eu acredito que isso é muito importante, entender o negócio que você está inserido. E para trabalhar conosco, eu acho que tem algumas coisas que são muito importantes. Né? Acho que relacionamento, acho que não temos como não falar. Né? Você tem que ser uma pessoa que seja de bem com a vida. Né? Claro que todo mundo tem dias difíceis, mas eu acho que eu não consigo pensar numa pessoa para trabalhar com a gente que não goste de se relacionar. Né? A gente aqui tem essa coisa de conversar, de estar junto, de brincar, de ter um momento de descontração, de zoeira da galera. Eu acho que isso é muito importante. Eu acredito que quando a gente fale de senso do dono, né? Eu brinco que hoje tem na internet muitas piadas sobre isso, né? Como que eu vou ser dono? Mas eu acho que a questão não é essa, a questão de você ser dono do que você faz, do seu processo, né? O que eu posso fazer para melhorar? Isso aqui chegou até mim, não é meu, eu simplesmente esqueço, né? Eu posso, ou não, vou atrás, não é meu, mas quem que é? Como que eu posso fazer para ajudar? Eu acho que isso é importante, sabe? E realmente pensar em equipe. Eu sei que é difícil, eu acho que hoje é um gap assim, que a gente identifica muito, todo mundo no momento da entrevista, eu adoro trabalhar em equipe. Aí no dia a dia, deu o horário dele, ele levanta, o coleguinha tá ali do lado, afogado, ele nem olha pro lado, tchau. Né? Eu acho que ter esse senso também de, tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar, enfim. Eu acredito que isso também é muito importante. Bacana. Isso é legal que até tenha muito a ver com o nome da empresa, né? Sim, exatamente. Total Unitar. É Unitar, tá, gente? Unitar. Então é todo mundo junto no mesmo barco, todos em prol de um bem comum, do modo geral. Isso aí. Isso é legal pra caramba de ouvir, lógico que é um reflexo do que a gente trata aí no dia a dia. Isso é legal pra caramba. É isso aí. Bom, chegamos ao final, Mauriciozinho. Considerações finais. Cara, eu queria primeiro agradecer muito, Bruna. Obrigado. Foi uma conversa muito legal. Eu acho que também muito esclarecedora. O pessoal de casa, com certeza, vendo isso, entendeu um pouco mais da Unitar, entendeu que a gente está realmente num caminho, a gente está caminhando para melhorias internas. Então, isso é legal pra caramba. Minhas considerações é essa. Obrigado também, Igor. Isso, cara. Tá com você sempre muito satisfatório, cara. Bom, eu quero agradecer também o convite, foi muito bacana estar aqui. Quero me colocar à disposição mais uma vez para a galera que está nos assistindo, aos nossos colaboradores. Tem dúvida? Ficou com alguma dúvida? Foi você que fez alguma pergunta, né? Não foi respondida da maneira talvez que você esperava ou não ficou tão clara a resposta? Me procura. Eu realmente reforço o meu compromisso de querer estar junto, de querer ajudar, seja ouvindo, seja dando uma dica, um conselho, enfim. Então, realmente, conte comigo e conte com a minha equipe, que a gente está aqui para realmente ajudar todo mundo. É isso, Boa, rapaziada. Se vocês têm um problema, vamos atrás da solução. Se vocês têm você uma tem um ideia... problema, vai atrás da Bruna. Exatamente, principalmente ideias. A gente é muito aberto a ideias. É isso aí, gente. Bom, Bruna, obrigado mais uma vez. Dedicar seu tempo pra gente, dividir um pouquinho do seu tempo, da sua experiência. Abrir o setor pra gente dessa forma. Acho que isso é muito interessante. A ideia do podcast é essa, né? A gente entender os setores na íntegra
pela voz de quem faz o setor. Então, acho que esse episódio resumiu muito bem isso, que é a ideia do podcast. Legal. Obrigadão Obrigada. mesmo. Gente, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado você que assistiu até aqui. De novo, sigam a gente no Instagram, Unitar Engenharia, tudo junto. No LinkedIn, Unitar Engenharia, normal, sem segredo. Se inscreve no nosso canal no YouTube, lá tem as novidades das obras, tem vídeo atualizado de obra toda semana. E também já se inscreve nesse canal aqui no Unitalks. Beleza? Até a próxima. Valeu!